Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Fazer mais um vídeo aqui para trazer mais uma aplicação de Python, uma aplicação aqui bem interessante para quem é data scientist e precisa rodar modelos locais, ou analistas aí que precisam fazer, baixar alguns dados, etc. Ou pessoas que precisam fazer prototipagem no BigQuery, e querem fazer uma integração do BigQuery com Python local, tá? Então eu desenvolvi aqui um framework, tá aqui nesse repositório BigQuery Local Framework, tá? Ele basicamente, né, eu fiz aqui 4 funções básicas, né? Você poderia fazer muitas outras funções com o BigQuery usando Python, mas essas são as 4 básicas que eu uso bastante, tá? Eu vou explicar elas de maneira generalizada, tá? O projeto está pronto, então vocês podem baixá-lo, né? Ou fazer um clone, né? Ele está aberto aqui no meu repo. Não esquece de dar um like aí caso ajude, caso você ache interessante, etc. Você quer usar como referência para alguma coisa que você quer fazer. Você precisa fazer uma modificação, faz aí um fork do projeto e edita com as mudanças que você quiser. Mas enfim, então vamos lá. Então, para fazer algumas features, né? Vou começar pelas features que eu precisava, né? Uma feature muito básica quando eu estou fazendo prototipagem é fazer a ingestão de flat files no BigQuery, tá? Essa ingestão geralmente são mapping tables, deparas, né? Tabelas ali para mapear algum tipo de dimensão, de maneira manual que eu faço a edição. Não é recomendável você fazer ingestão de Excel de maneira direta se você está fazendo alguma coisa em produção, tá? Porque ele vai pegar os data types ele vai tentar, quando o Pandas lê o Excel, ele vai dizer o que é o data type, e depois quando você precisa fazer a ingestão do Pandas, que vai ler como um Pandas Data Frame, para o BigQuery, ele vai converter os data types, né? Então, aqui é um processo automático, ele vai ler os data types que você tem no Excel e vai interpretar e passar para frente. Por que isso é um perigo caso você faça em produção? Caso você mude uma coisa no Excel e quando o Pandas for fazer a leitura do data type, ele interpreta como uma coisa diferente, ele vai regerar a tabela no teu banco e se mudou um data type, pode ser que dê um problema lá numa fórmula que você criou, etc. Então, evite isso para produção. Para prototipagem, tá legal, tá? Sem problemas. Tá? Mas produção, cuidado, que é um local framework, não é? É para prototipagem. Também tem uma função para executar queries no banco, que eu uso muito para criar tabelas, ou criar ou atualizar uma tabela, dar um replace, né? Create or replace uma tabela, etc. Também aqui, claro, use com cautela, não fazer queries monstruosas, você vai estar dando trigger em várias queries aí, você tem o poder de. Isso aí vai custar uma fortuna. Mas enfim, você precisa fazer uma execução, né, ali, vamos dizer, uma vez por mês, e você não quer colocar num job oficial, em produção, etc., você não precisa desse tipo de estrutura ainda, tem aqui a possibilidade de você fazer a execução. E as outras duas são bem úteis para mim, que são a extração de dados do BigQuery. O BigQuery limita ali um pouco como você faz a extração de dados usando como é que a gente chama, o painel ali onde você interage e escreve as suas queries, né? Se você precisa baixar um dado, sem querer usar aquele painel, já baixando direto um Excel do resultado de uma query ou baixando uma tabela, você tem essas duas funções aqui. Ó. A primeira baixa uma tabela ou uma view, né, completa. Né, isso aqui, cuidado, né, uma tabela pode ser muito grande, etc. E o que eu mais uso, de fato, é extrair uma query. Eu tenho, por exemplo, várias análises que eu deixo SQLs pré-feitos, tá? E eu simplesmente, quando eu preciso baixar alguns dados, eu não quero ter que executar lá no BigQuery e baixar, eu deixo essas queries, eu simplesmente executo o batch, baixo essas análises em Excel já prontas para enviar para, às vezes, algum stakeholder, etc. Então, eu não preciso refazer, né, nada, eu já tenho pronto, ou não preciso do processo manual de ter que ir lá ficar digitando e baixando. Tem, óbvio, muitas soluções que você pode usar para deixar a experiência, mas aqui eu só estou trazendo essas funções que, quem sabe, aí ajude você. Nesse processo de exportar, você pode escolher qual que é o formato que você quer. Eu quero exportar como CSV, quero exportar como Excel, como Parquet, que são os formatos que eu uso geralmente, tá? Então, quando você olhar o projeto, né, ele está quebrado. Eu vou abrir o projeto aqui direto, tá? Ele está quebrado aqui, ó, em 5 pastinhas, né? Você tem a pastinha scripts, que tem
Python scripts, né? Cada uma dessas funções. Quando eu vou executar qualquer uma desses Excels, eu tenho que botar alguns argumentos, né? Todos eles levam argumento de um arquivo de configuração, que está aqui. Tá? Então, para cada um tem um contexto, né? Quando você vai ingerir um Excel, por exemplo, você tem qual que é a pasta onde está o Excel que eu vou ingerir? Input. Aqui em relação à raiz do projeto, se você quer botar uma pastinha separada, você pode colocar. Mas, enfim, fica aqui. Isso aqui provavelmente não seria alterado aqui no contexto do projeto, tá? Você tem que dizer qual que é o Project ID, qual que é o dataset. Dataset é o nome do esquema no GCP, né? E o nome da tabela. Então, ele vai ler o Excel que você está dizendo, o Excel com esse nome, você tem que botar aqui o File Extension e a tab que você quer ingerir. Ele vai salvar, né? Vai ler e vai salvar essa tab com os dados que você colocarem aqui. Vai estar no Project ID, nesse dataset, nessa tabela. Né? Então, facilita bastante o processo de gestão. Para cada Excel que você quiser ingerir, você tem que criar uma tabela de config aqui, né? Desculpa, um arquivo de config específico para cada uma dessas tabelas que você for ingerir. E daí, quando você for executar o Python script, você tem que chamar, né? Aqui eu vou pegar o exemplo. Tem que chamar o config aqui, né? Beleza, isso já resumi aqui basicamente a ingestão. Aí tem as outras duas aplicações, né? O Query Trigger. Esse aqui é especial porque você tem que botar um argumento a mais, não só o teu config, você tem que botar a query que você quer que seja executada. Eu tenho aqui uma query de sample que está dentro da pasta queries, tá? Beleza, ele vai executar a query lá. Como eu falei, eu uso isso bastante para criar tabelas, tá? Criar ou dar um replace em uma tabela que já existe. E daí depois a gente vai para a parte de extração, né? Que você faz a extração de uma tabela ou uma view. Eu estou chamando aqui de config table extract, mas pode ser uma view, né? Enfim, você vai baixar toda a estrutura da tabela. Todas as colunas, todos os dados. Então, cuidado, tá? Você tem que dizer lá no config file qual que é a tabela que você quer baixar e como que você quer baixar e qual que vai ser o nome do arquivo que você quer baixar, tá? Eu vou mostrar aqui table extractor, né? Então, botou lá onde que é a pasta, eu não comentei isso, né? Mas onde que é a pasta, qual que é o projeto, né? Qual que é a tabela e qual que é o formato, né? Aqui você pode botar o sheet name, só seria usável para Excel, caso contrário pode deixar vazio, tá? Mas aqui eu estou salvando essa tabela como um CSV. Aqui o CSV é padrão do Pandas, né? Separado por vírgulas. Enfim, então você poderia trocar aqui, né? Deixei comentado, você poderia trocar para XLSX ou Parquet, tá? Beleza. E a última, né? O último pipeline aqui seria para fazer a extração de um resultado de uma query, né? Aqui é basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que eu estou executando uma query específica. Essa query vai ser um select, tem que ser um select, né, para você extrair resultados. Tem que ser uma query que gere resultados, né, no prompt lá. Então, você tem que escrever a tua query, né, e fazer o trigger do script apontando para lá, pegando o config aqui como exemplo do query extractor, que é bem simples, similar, né. Você pega o output, barará, barará. A única coisa que não tem aqui é o project, né? O project, nesse caso, você teria que digitar ele na query, né? Você teria que digitar from project id dot dataset id table id. Né? Esse aqui seria um exemplo, né, de uma tabela. Beleza, deixa eu só sair daqui. E é isso, tá? Esse framework que eu construí. Eu espero que seja útil. Caso vocês queiram tirar dúvida ou levantar aí um problema que vocês acharam, pode levantar lá no Git, ou pode deixar aí no comentário, eu sempre tento responder, tá?
E, de qualquer forma, se o código for útil para algum projeto que vocês têm, fique à vontade aí para baixar e para usar. É um material interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, obrigado aí por ter assistido esse vídeo e até a próxima.